levitas fizeram isso, né? É importante. Se compreendermos que nosso pecado rompe a amizade com Deus e nos faz seus inimigos, que por causa do pecado, o diabo, a carne e o mundo vão exercer controle sobre a nossa vida, que o Senhor nos atingirá no corpo, na família, nos bens e com a morte física e eterna, nos humilharemos como um rei Manassés. Só compreendendo a dimensão das consequências do pecado é que uma pessoa rasga-se diante do Senhor, se humilha diante do Senhor pedindo perdão. Em segundo lugar, irmãos, o homem convertido, além dele orar, né? Ele começa a orar a Deus confessando os pecados. Um homem convertido ao Senhor terá suas orações respondidas. Louvado seja o Senhor. Vamos ler o 3? Fez-lhe oração e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Ele não só ora, mas Deus ouve e responde. No estado de pecado, podemos continuar orando. Nossa oração é uma reza, não oração. É verdade que muitos que se desviam e permanecem na igreja, mas não adianta muito orar nesse estado, porque a mão do Senhor não está encolhida, nem surdo o seu ouvido, mas as iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Desde o dia em que caímos em transgressão, nossa oração é desprovida de vida. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus, afetando profundamente nossa capacidade de orar de maneira genuína e eficaz. Porém, em muitos faltosos, tem faltosos que continuam orando, porém há outros faltosos que a vida de oração é fechada para manutenção sem previsão de volta. Os que ficam na igreja oram, mas a oração não vale de nada. E outros nem oram mais. Diz, fechei aqui, estou fazendo manutenção, não sei quando isso vai acontecer. É isso que acontece geralmente com a pessoa que não é convertida. Ela não ora. A persistência no pecado não confessado pode endurecer o coração, como aconteceu a Manassés, e atingir o desejo e a capacidade de buscar a Deus em oração. Quanto mais o indivíduo peca, mais indisposição ele sente para orar e para falar com o Senhor, seja coletiva, seja individualmente. Essa conexão espiritual leva a um afastamento progressivo da presença do Senhor. É por isso que Adão, ao pecar, se escondeu da presença de Deus. Mas, se de fato nos arrependermos de nossos pecados, a vontade de orar ao Senhor retorna. Se eu sou um desviado e me arrependi, eu vou ter vontade de orar. Ou nasce em nossa vida. Se Manassés, por exemplo, não era um convertido, há evidência que ele foi convertido, que ele sentiu vontade de quê? Orar. Ele nasceu de novo. Ele nasceu da água e do Espírito. Diz aí o versículo 3, fez-lhes oração. Por isso, a temperatura em nossa vida de oração determina como está a nossa comunhão e intimidade com Deus. Não se engane. Quanto mais afastados de Deus em oração particular e coletiva, é sinal que o nosso relacionamento não está bom com o Senhor. É preciso haver aí um exame acurado do nosso estado. Marcos 1 diz assim: de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto onde ficou orando. Imagine, Jesus, do ponto de vista humano, não precisaria orar, mas ele foi marcado pela vida de oração. Então, quando nós estamos afastados da vida de oração, significa que há um comprometimento entre nós e Deus. Que possamos sempre avaliar a temperatura da nossa vida de oração como um termômetro de nossa comunhão com Deus.
buscando o calor do Espírito Santo para nos